Bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos explorar alguns dos desastres naturais mais famosos do mundo. Prepare-se para uma jornada informativa e impactante. Desde os primórdios da humanidade, a natureza demonstra sua força bruta através de eventos cataclísmicos. Vulcões que entram em erupção, terremotos que redesenham a paisagem, tsunamis que varrem cidades inteiras. Desastres naturais deixam marcas profundas em nosso planeta e em nossa história. Ao longo dos séculos, aprendemos a respeitar a fúria da natureza, mas também a nos reerguer e reconstruir após a tragédia. Através de imagens impressionantes e informações detalhadas, vamos revisitar esses eventos marcantes e entender como eles moldaram o mundo em que vivemos. Era madrugada em São Francisco. A cidade ainda dormia, alheia ao cataclismo iminente. Às 5h12 da manhã, a terra despertou com fúria. O epicentro do terremoto, com uma magnitude estimada em 7,9 na escala Richter, se localizou próximo à falha de San Andreas, a poucos quilômetros da costa. Edifícios tremeram, paredes ruíram e o asfalto se abriu como papel rasgado. O terremoto em si durou menos de 1 minuto, mas seus efeitos foram devastadores. Incêndios irromperam pela cidade, alimentados por canos de gás rompidos e se espalhando rapidamente devido à falta de água, resultado dos danos causados aos sistemas de abastecimento. Por 3 dias e 3 noites, São Francisco ardeu em chamas. O fogo consumiu cerca de 80% da cidade, deixando um rastro de cinzas e escombros. Mais de 3.000 pessoas perderam suas vidas, vítimas do terremoto, dos incêndios e do subsequente caos. A reconstrução de São Francisco foi lenta e árdua, mas também um testemunho da resiliência humana. A cidade se reergueu das cinzas, adotando novos códigos de construção e medidas de prevenção contra incêndios. O grande terremoto de 1906 não apenas marcou a história de São Francisco, mas também impulsionou avanços significativos na sismologia e na engenharia sísmica. A tragédia serviu como um alerta para a importância da preparação e da mitigação de riscos em áreas propensas a terremotos. Hoje, São Francisco é uma cidade vibrante e moderna, mas as cicatrizes do passado ainda são visíveis. Um lembrete constante da força implacável da natureza e da capacidade humana de superação. No final de agosto de 2005, o furacão Katrina, uma tempestade monstruosa de categoria 5, se formou no Oceano Atlântico, ganhando força a cada dia que passava. Sua trajetória o colocava em rota de colisão com o litoral sul dos Estados Unidos, e a cidade de Nova Orleans, localizada em uma área vulnerável abaixo do nível do mar, estava diretamente em seu caminho. Em 29 de agosto, o Katrina atingiu a costa do Golfo com fúria implacável. Ventos violentos, com rajadas superiores a 280 km por hora, açoitaram a região, arrancando telhados, derrubando árvores e transformando destroços em projéteis mortais. Mas foi a maré de tempestade, uma elevação anormal do nível do mar impulsionada pelo furacão, que se revelou a arma mais letal do Katrina. Diques, construídos para proteger Nova Orleans das águas revoltas do mar, não resistiram à força da natureza e cederam em diversos pontos. Em questão de horas, 80% da cidade foi engolida pelas águas. Ruas se transformaram em rios caudalosos, casas foram inundadas até o telhado e milhares de pessoas se viram presas em suas casas ou em abrigos improvisados. A Guarda Costeira, a Guarda Nacional e equipes de resgate de todo o país se mobilizaram para salvar os sobreviventes. Helicópteros sobrevoavam a cidade inundada, içando pessoas de telhados e levando-as para locais seguros. O furacão Katrina deixou um rastro de destruição incalculável. Mais de 1.800 pessoas perderam suas vidas, e os danos materiais foram estimados em bilhões de dólares. A tempestade expôs a fragilidade da infraestrutura da cidade,
e as desigualdades sociais, que tornavam as comunidades mais pobres ainda mais vulneráveis a desastres naturais. Nos anos que se seguiram ao Katrina, Nova Orleans enfrentou um longo e árduo processo de reconstrução. Diques foram reforçados, casas foram reconstruídas, e a cidade gradualmente se reergueu, mais forte e resiliente. O Katrina serve como um lembrete sombrio da importância da preparação para desastres, da necessidade de investir em infraestrutura resiliente e da responsabilidade que temos em proteger as comunidades mais vulneráveis aos efeitos das mudanças climáticas. Na manhã de 26 de dezembro de 2004, um terremoto colossal, com magnitude de 9,1 na escala Richter, rompeu o fundo do Oceano Índico, próximo à costa da ilha de Sumatra, na Indonésia. A energia liberada pelo terremoto foi equivalente a milhares de bombas atômicas, e suas ondas sísmicas se propagaram pelo planeta, sendo sentidas em lugares tão distantes quanto o Alasca. Mas o pior ainda estava por vir. O terremoto havia desencadeado um tsunami de proporções catastróficas. Ondas gigantescas, algumas com mais de 30 metros de altura, foram geradas pelo deslocamento da coluna d'água e se espalharam pelo Oceano Índico a uma velocidade impressionante. Em questão de minutos, o tsunami atingiu a costa da Indonésia, Tailândia, Sri Lanka, Índia e outros países banhados pelo Oceano Índico. Cidades costeiras foram varridas do mapa, vilas inteiras foram reduzidas a escombros e milhões de pessoas perderam suas casas, meios de subsistência e entes queridos. A força implacável do tsunami não poupou ninguém. Turistas em busca de paraíso em praias idílicas, pescadores que se preparavam para mais um dia de trabalho, crianças brincando na areia, todos foram pegos de surpresa pela fúria da natureza. Imagens aéreas mostravam a dimensão da tragédia. Casas destruídas, carros amontoados como brinquedos, corpos espalhados por toda parte. O cheiro de morte e destruição pairava no ar, um lembrete cruel da força implacável da natureza. O tsunami de 2004 foi um dos desastres naturais mais mortais da história, ceifando a vida de mais de 230 mil pessoas em 14 países. A comunidade internacional se mobilizou para prestar ajuda humanitária, enviando alimentos, água potável, medicamentos e equipes de resgate para as áreas afetadas. A tragédia também expôs a necessidade de sistemas de alerta precoce de tsunamis mais eficazes, especialmente em países em desenvolvimento. Após o desastre, foram instalados sensores no Oceano Índico para monitorar a atividade sísmica e alertar as populações costeiras em caso de risco de tsunami. O tsunami de 2004 deixou uma cicatriz profunda na memória da humanidade, um lembrete constante da força devastadora da natureza e da importância da solidariedade global em tempos de crise. No ano 79 d.C., o Monte Vesúvio, um vulcão adormecido que se erguia imponente sobre a Baía de Nápoles, despertou de seu sono milenar com fúria cataclísmica. A erupção, que começou em 24 de agosto, lançou uma coluna de fumaça, cinzas e pedra-pomes a quilômetros de altura, obscurecendo o céu e mergulhando a região em trevas. Pompeia, uma cidade próspera do Império Romano, localizada a apenas alguns quilômetros do vulcão, foi rapidamente encoberta por uma chuva de cinzas e pedra-pomes. Muitos de seus habitantes, pegos de surpresa pela erupção, buscaram abrigo em suas casas, sem saber que estavam caminhando para uma armadilha mortal. Enquanto isso, em Herculano, outra cidade romana situada na base do Vesúvio, a situação se agravava rapidamente. Fluxos piroclásticos, nuvens superaquecidas de gás, cinzas e fragmentos vulcânicos desciam pelas encostas do vulcão a velocidades assustadoras, incinerando tudo em seu caminho. Em Pompeia, a chuva de cinzas e pedra-pomes deu lugar a uma avalanche de lama vulcânica, um misto letal de água da chuva, cinzas e detritos,
que invadiu a cidade, sepultando casas, prédios públicos e seus habitantes sob metros de sedimentos. A erupção do Vesúvio durou cerca de 24 horas, transformando Pompeia e Herculano em cidades fantasmas, congeladas no tempo sob um manto de cinzas.